Boa noite. Boa noite, senhor. Boa noite, senhor. Boa noite, pessoal. Vamos lá então. Mais uma. Deixa eu compartilhar aqui. Na aula passada, pessoal, nós estávamos então trabalhando. Começamos o primeiro império do Brasil. Eu tinha avançado um pouquinho ali com vocês até a Assembleia de 1823, mas eu nesse material eu dei uma incrementada nele, botei algumas questões, tá? Que não estavam no material anterior. Então, eu vou mandar esse para vocês também, com essas questões, tá? Inclusas. Dessa vez, eu não botei no final do material, que nem eu vinha fazendo. Eu botei as questões no meio, assim. Então, vai ter o assunto ali, a gente vai trabalhar o assunto e questão. Pode ser mais de uma. Tá? Então, vem o assunto, a gente vê a questão. Vem outro, né? Dentro do primeiro império, vem outro assunto e a gente vê a questão também, tá? Ó, deixa eu dar um exemplo, ó. Que nem aqui as características do império que a gente tinha falado, mas daí botei uma questão, tá? Sobre isso. Já está marcada a resposta correta ali, tá? Porque, né, o que interessa aqui no material para nós é a gente estudar a partir das erradas, tá? Mas eu vou fazer também um material com questões assim que não tem a resposta, né, para vocês, tá? Vou mandar para vocês também sobre esse período do o período joanino, o Primeiro Império também, tá? Então, assim, no material de aula vai ter as questões já com a resposta, tá? Mas como eu disse, tá? Botei intercalado, vai vindo o assunto, questão, tá? Sobre o assunto do slide, tá? E outra coisa que eu botei lá no final, vou ir lá pro final, depois a gente volta. Cadê? Chegando. Aqui, tá? Eu botei indicação de três, eu não sei se vocês gostam, se vocês ouvem podcasts, tá? Mas eu acho que é interessante, né, dentro do que a gente consegue, claro, dentro das possibilidades de vocês, em algum momento, assim, né, que vocês tiverem, fim do dia, uma hora, ou meia hora, ou 15 minutos que vocês tiverem ali, conseguirem ouvir, tá? Esses três podcasts, cada um deles fala sobre história. E o primeiro que eu botei, o História em Meia Hora, ele tem mais essa pegada de vestibular Enem, tá? Que é o caso aqui para nós. Ele é um professor do Rio de Janeiro, Vitor Soares. Ele vai pegar assuntos diversos. Tem muita coisa de história do Brasil, tá? Se vocês pesquisarem ali, tem. Não sei se vocês usam Spotify, enfim, o que vocês usarem para ouvir podcast, tá? E aí ele tem vários assuntos relacionados à história do Brasil. Tem, por exemplo, tem um podcast só sobre o Dom Pedro I, tem um só sobre o Brasil Monarca, tá? E o nome História em Meia Hora, porque cada episódio tem mais ou menos meia hora de duração. E ele tem bem essa pegada, assim, de preparação. Não, ele não foca, claro, assim, no vestibular da URGS, por exemplo, ou no Enem, principalmente. Mas ele traz uma análise que vai nesse sentido, nessa pegada, tá? Nessa aula, assim, mais voltada para estudantes. Então, é bem interessante, se vocês puderem, tá? Em algum momento, assim. E tem também de outros assuntos, de história geral, é bem legal. O Estação Brasil fala só de história do Brasil. É um professor, se eu não me engano, de São Paulo. Ele também é professor da educação básica e ele também pega assuntos relacionados daí à história do Brasil. Não tem uma pegada tão assim preparatória de preparação para o Enem, vestibular, mas é bem legal também, bem interessante. E não tem uma linguagem difícil, pelo contrário, tanto os três, assim, mas principalmente o História em Meia Hora e Estação Brasil, uma linguagem bem acessível, tá? O História FM.
aí já tem uma pegada assim um pouco mais acadêmica. Claro que também para vocês é interessante, tem assuntos assim diversos, alguns assuntos até que nem são muito cobrados em provas, mas tem também aqueles assuntos tipo a Segunda Guerra Mundial, ah, revoltas da República, né? Pega questões também assim que caem nas provas, ele traz professores, professoras, universitários para falar, são episódios maiores daí, tá? História FM às vezes passa assim de 1 hora, 1 hora e meia. Então, claro que é um público assim, né, um pouco mais, talvez para quem já faça história, né, enfim, mas é legal também, tá? Então, eu indico, se vocês, né, tiverem algum momento aí do dia de vocês, se vocês tiverem em alguma, né, algum tempo livre, escolher um assunto ali dos podcasts que né, a gente já trabalhou, ou que, enfim, seja aí das provas, tá? E escutar, né? Um pouquinho que seja, né? Não precisa ser todo, né? Mas um pouco assim já é interessante, tá? Indico aí para vocês. Agora vamos voltar. Vou deixar no material, né, a indicação, porque também depois pode ter alguém que não assiste a aula ou pega depois. Vamos lá, então. Nós havíamos começado já o primeiro império. Eu falei para vocês das guerras de independência. E eu vou retomar então rapidinho, tá? E daí a gente também vai fazendo as questões, que é interessante, né? A gente resolver questões, não só ver o conteúdo, tá? Isso aqui então a gente viu, né? As guerras de independência ocorreram logo depois da proclamação da independência lá em 1822. Lembrando, né, que a independência não foi um processo pacífico, totalmente pacífico no Brasil, apesar de ter, né, aquela comparação com a independência da América Espanhola, que teve guerra, que teve, enfim, batalhas maiores, que teve, né, as lideranças também que se destacaram, os libertadores da América, né, os líderes militares, Simão Bolívar, enfim, né, teve uma abrangência, né, maior de tempo também. Mas no Brasil também teve guerra, uma guerra interna, né, contra os portugueses, principalmente, que não aceitaram a independência. O Brasil não tinha um exército ainda, né? O Brasil recém tinha se tornado um país independente, um estado independente, então vai ter que se preparar e vai ter que lutar. E quem vai lutar nessas guerras também muito é o povo, né? O povo pega em armas e vai para a luta. Então teve principalmente na Bahia, no Pará e na Cisplatina os conflitos. Na real, né, o Dom Pedro, enfim, né, os governos organizam milícias, né? Não existia um exército organizado e contratam também, né, militares estrangeiros para servir de comandantes, enfim, né, para ajudar também. Claro, são pessoas que recebem, né, são mercenários, assim, para ser comandantes nas batalhas, ingleses e franceses principalmente, tá? E as lutas vão durar mais ou menos um ano, então essas lutas de independência do Brasil, tá? Não sei se eu mencionei, né, na aula passada, na Bahia, por exemplo, o dia 2 de julho, né, de 1823, é muito comemorado, que foi o dia da vitória contra os portugueses que estavam lá na Bahia ainda querendo que a independência do Brasil não acontecesse, né, não se consolidasse, tá? E eu botei algumas características também do Império. Características gerais, assim, né, que a gente fala quando diz que o Brasil virou, né, uma monarquia, tá? Então, manteve o território sem divisões, né? O território brasileiro não vai se dividir como foi na América Espanhola. A gente vai ver uma revolta que vai acontecer, que é uma tentativa de separação, tá? Mas não vai ter, né, uma unidade, vai manter a unidade territorial. As elites acabam tomando a frente, né, das decisões políticas, as elites agrárias, né, os grandes proprietários de terra, grandes comerciantes, essa chamada aristocracia rural, né, essa gente que, desde os tempos que os portugueses chegaram, né, as famílias deles estão aí tomando conta das terras, das grandes terras do Brasil, das grandes fazendas.
E também grandes comerciantes, gente que enriqueceu com a vinda da família real, então é a elite que toma parte, né, das decisões políticas. O povo, de maneira geral, o povo fica sabendo, principalmente na região ali do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, as regiões mais próximas da capital, né, do Rio de Janeiro, que tem mais participação, assim, que se envolvem mais politicamente, porque o povo, né, das periferias do Brasil em relação ao Rio de Janeiro acaba sempre as notícias chegando com, né, mais dificuldade, com atraso. Então tem uma participação do povo, mas assim, nas decisões não, né? O povo se manifesta, o povo, por exemplo, lá no dia do Fico, teve uma manifestação popular, inclusive nas próprias guerras, né, de independência, o povo estava ali tomando frente, mas nas decisões políticas, essa aristocracia que toma a frente, não deixa, né, o povo participar, inclusive com medo. Essa aristocracia rural, essas elites políticas brasileiras têm muito medo, né, que o povo tome conta desse processo. Aliás, né, porque o povo era a maioria da população e que os escravizados também pudessem tomar frente desse processo e transformar o Brasil num Haiti. Né, tinha muito medo do chamado haitianismo, né, que no Haiti os escravos e ex-escravos fizeram a guerra de independência e se transformaram numa república independente em relação à França. Então isso respingava muito aqui na América do Sul, né, não só no Brasil, nos outros locais, e as elites, tanto aqui, né, da América Portuguesa quanto da América Espanhola, tinham muito medo. É porque lá no Haiti, além de os negros tomarem a frente do processo de independência, mataram os brancos, né? Se vingaram dos brancos por toda a escravidão, né? Por toda a exploração. Então tinha muito medo aqui das elites que isso pudesse acontecer. E sempre foi um motivo de debate, né? A abolição da escravidão, nas revoltas. A gente está vendo isso, né? Desde a Inconfidência Mineira se debate, será que a gente deve abolir, mas se a gente for dar armas para os escravos, para os escravizados, será que eles vão ficar na causa ou vão se voltar contra nós, né? Tinham muito medo disso. Ah, então não tem uma mudança na estrutura econômica. O Brasil mantém essa estrutura de agroexportação. Ainda é o açúcar, o principal produto. O café ainda não está com muita força nesse período, vai ganhar mais força ali no período regencial e no Segundo Império. Né? Então, o Brasil mantém aquela estrutura agroexportadora, escravidão, predomínio dessa aristocracia rural, né? A estrutura da sociedade é basicamente a mesma, tá? Do período colonial. Então, as características gerais, tá? Do Império, e agora a gente vai vendo, né, como é que ele vai se desenrolando. Se eu não me engano, já estava com vocês, né, na Assembleia de 23. Mas aí eu trouxe uma questão a antiga Faculdade de Ciências da Saúde, antiga não, ela ainda existe, né? O nome é que mudou, tá? Era o FCSPA, né? Faculdade de Ciências de Porto Alegre, agora é um outro nome, a Faculdade de Medicina, mas ela não tem mais vestibular, né? Antigamente tinha o vestibular próprio dela e agora não tem mais o vestibular, eles fazem só pela prova do Enem, tá? Mas trouxe uma questão deles, então, traz um trechinho ali e também fala dessa característica do Império. O Brasil acabara de libertar-se do colonialismo português, mas não deixar de conhecer outras formas de dependência, sendo a independência brasileira, em boa parte, fruto da influência inglesa, e implicou compromisso econômico muito forte com a Inglaterra. Isso é um fortes, né? Muito forte com a Inglaterra. É um trecho do livro História do Brasil, do Luiz César Amade Costa e do Leonel Italsu Melo. Esse livro é um livro didático, na verdade, de História do Brasil. Então, sobre a independência do Brasil, assinale a alternativa correta. Letra A. Então, eu botei a B já ali, que é a correta, tá? Por que que as outras estão erradas? Vamos ver, tá? A letra A foi um acontecimento comandado por políticos conservadores pertencentes às oligarquias. Tá certo até aí, né? A quem interessava o rompimento do pacto colonial. Tá certo até aí. O final é que tá errado, né? E o fim da escravidão, tá? Então, sim, foi um acontecimento comandado por políticos conservadores pertencentes às oligarquias. Oligarquia é um termo, na verdade, né, que a gente usa mais lá para a Primeira República do Brasil. A gente não usa tanto assim no Primeiro Império.
Oligarquias são esses grupos de poder, né? Oligarquia é o governo de poucos, tá? Mas, né, é um acontecimento comandado por políticos conservadores. Claro, também tinha alguns chamados liberais, né, nesse contexto, tá? Mas o que torna ela, de fato, assim, bem incorreta é aquele fim da escravidão, né? Eles não queriam o fim da escravidão, tá? E também, né, políticos conservadores, né? Como eu disse, tinha alguns liberais também, né? Na época se diziam liberais porque queriam limitar os poderes do imperador, tá? Então, né, aí ela se torna errada, tá? A letra B aqui é a correta, significou a manutenção de privilégios. Letra C, correspondeu a uma mudança significativa da sociedade brasileira. A gente acabou de ver, né? Não teve muitas mudanças, uma estrutura que se mantém. Não teve, né, um rompimento do período anterior, assim, significativo. Possibilitou a libertação imediata de todos os escravos, uma vez que auxiliaram no processo de independência. Também não. Escravidão se mantém. Aliás, né, o Dom Pedro, o Dom João VI, pai dele também, né, sempre. E o Dom Pedro II, filho do Dom Pedro I, né, muita resistência a mexer na escravidão, né, tanto que o Brasil vai abolir a escravidão lá em 1888 e o Império termina um ano depois, né, o último país da América, das Américas, a abolir a escravidão. Então, né, não tem nenhuma libertação dos escravos na independência. E possibilitou alteração no modelo econômico da época colonial, uma vez que, com o auxílio da Inglaterra, a economia deixou de ser destinada ao mercado externo e voltou-se para o mercado interno. Também não, né? A economia brasileira segue sendo destinada ao mercado externo. Tem uma questão aí da dependência em relação à Inglaterra, sim, mas ainda voltada para o mercado externo, tá? E não para o mercado interno. Então, é a letra B, tá? Essa questão da Faculdade de Ciências, ela, assim, né, a gente não vê questões assim na URGS, por exemplo, que tem só uma frase, assim, numa alternativa tem uma frase grande, né, de duas linhas, na outra alternativa tem uma frase curtinha, assim, que é a correta. É difícil ver essa estrutura de questão na URGS, por exemplo, até no Enem ou em outras faculdades. Era um modelo de prova um pouco diferente, tá? E essa aqui da Federal de Minas Gerais. Todas as alternativas apresentam afirmações corretas sobre a independência do Brasil, exceto, então, no caso, né, essa aqui tinha que marcar a incorreta, que é a letra E. Nós vamos ver as outras, tá? Na verdade, assim, né, as outras estão todas corretas, né? A letra A, crença no liberalismo de Dom Pedro I e a expectativa positiva quanto a uma Constituição brasileira estavam presentes em 1822. É assim, né? As elites tinham uma crença no liberalismo no sentido do Dom Pedro não querer uma monarquia absolutista como era na Europa antes, né, do Napoleão. Então tinha essa expectativa positiva à Constituição de 1822 que acaba não se confirmando. A Declaração de Independência estava diretamente relacionada às determinações das Cortes de Lisboa, enviadas a Dom Pedro. Sim, né, nós vimos na independência do Brasil as cortes mandando as ordens para o Dom Pedro, dizendo para ele voltar, dizendo que ele não governava, dizendo que o Brasil tinha que obedecer às cortes e não ao Dom Pedro, e a independência está diretamente relacionada a isso. A ideologia monárquica enraizada fez com que o povo e os políticos apoiassem o príncipe. Certo também, né? Mesmo que o Dom Pedro não representasse os interesses do povo, né? Ele acaba tendo apoio do povo, porque tem essa ideologia monárquica presente. O Dom João VI também, quando vem para o Brasil, é recebido na Bahia com festa, né, pelo povo, no Rio também, né, tinha essa ideologia muito forte monárquica, mesmo que, né, o Dom João VI, o Dom Pedro I, o Dom Pedro II também, não governavam pensando no povo, né, mas a ideologia monárquica ali do rei, né, da rainha, aquela exaltação, existia, então teve apoio, tá? E a ideia do federalismo era mais importante para os radicais do que a defesa da República. Quem são esses radicais? O que é esse federalismo? Tá?
Os radicais eram aqueles do chamado Partido Democrático, do Partido Brasileiro, a ala dos democratas, que defendiam uma maior autonomia das províncias. Isso é um federalismo. Eles queriam que as províncias brasileiras tivessem mais autonomia, tivessem mais poder de decisão do que o poder central. E era mais importante para elas isso, para esse grupo político, do que a ideia de uma república. Tá certo, tá? Os democratas, né, do Partido Brasileiro, eles tinham mais essa ideia de autonomia das províncias, essa ideia do federalismo, do que é, por exemplo, uma ideia próxima ao que acontece nos Estados Unidos. Os estados, né, dos Estados Unidos têm, né, mais independência, têm mais autonomia, têm as suas próprias leis, né, não estão tão presos, né, a um poder central, uma constituição central, tá? Então, né, eles defendiam isso, tá? Mais do que uma república, tá? E por que que a E está errada, né? Porque todas corretas, por que que a E está errada? A participação popular determinou os rumos da Constituição do novo Estado Nacional. E não, a participação do povo não determina esses rumos. O povo vai ser útil para as guerras, né? Para enfrentar os portugueses, mas os desejos, as intenções, as vontades, as demandas políticas do povo não são levadas em conta, tá? Na Constituição do Brasil, na primeira Constituição, tá? Então, por isso que é a letra E errada. Vamos passando. Então, aqui nós vimos, né, a bandeira do Brasil, do Império do Brasil, o verde e o amarelo, então, e os ramos ali de café e fumo, com a cruz de Malta no centro, né, a coroa ali. Essa base, né, do fundo se mantém quando o Brasil vira república, só o meio, né, que muda. E o verde é da casa dos Bragança, o amarelo da casa dos Bourbon, da Áustria-Hungria, da Leopoldina. Seguindo. Então, estávamos aqui na Assembleia de 23. O projeto que foi apresentado pelo Antônio Carlos de Andrada, irmão do José Bonifácio. Esse projeto trazia uma ideia que não agradou Dom Pedro, que era o seguinte, né? O imperador tinha que se subordinar aos deputados e aos senadores, ou seja, ao poder legislativo, que inclusive ia controlar as forças armadas. E tinha outra coisa aí também. Os estrangeiros, eles não botam portugueses, né, para não caracterizar uma perseguição, mas no projeto do Antônio Carlos de Andrada, os estrangeiros eles queriam, na real, né, dizer assim, os portugueses teriam que ser inelegíveis para cargos de representação, tá? Ou seja, os portugueses não poderiam ser deputados, não poderiam ser senadores. Isso também desagrada ao Dom Pedro e a portugueses que estavam próximos ao Dom Pedro que não gostaram aí desse projeto. E o Dom Pedro tá também não gostando muito, porque para ele, né, o poder executivo tinha que ser mais forte que o legislativo, tinha que ter mais força que o legislativo, e não o contrário. E os deputados não, os deputados querendo limitar os poderes dele, fazendo uma monarquia em que ele tivesse que obedecer ao legislativo. Voto censitário. Voto censitário era o voto por renda, né? Tanto o eleitor quanto os candidatos deveriam ter uma renda mínima. E seria eleição indireta. Então, por exemplo, para eleger deputados, tinha o eleitor de primeiro grau que escolhia o eleitor de segundo grau. Para ser eleitor de primeiro grau, tinha que ter uma renda. Para ser eleitor de segundo grau, tinha que ter uma renda maior ainda. E aí assim escalonando. Para ser deputado, uma renda maior. Para ser candidato a deputado, uma renda maior ainda. Para ser candidato a senador, maior ainda. Então, era tudo por renda, tá? Limitando, né? Limitando a participação popular nas decisões políticas. O Dom Pedro não aprova esse projeto do Antônio Carlos de Andrada. Assim, parece que foi uma coisa tranquila. O Dom Pedro manda dissolver, como eu botei aqui, mas não foi tão tranquilo assim. O Dom Pedro vai ter uma discussão séria durante a Assembleia, assim, várias discussões, inclusive até aonde o Dom Pedro deve sentar, no lugar que o Dom Pedro deve sentar na Assembleia, porque ele se senta no centro, e aí já tem uns deputados que não gostam, não, peraí, né, tu não é o centro aí do poder, e aí ele diz, eu quero uma Constituição digna de mim, né, do Brasil e de mim, então já tem várias discussões, vários debates.
Chega num ponto assim que, né, o Dom Pedro não aceita, os deputados não aceitam que o Dom Pedro fique travando a Assembleia, ele manda dissolver a Assembleia, manda prender os deputados e nomeia um Conselho de Estado para redigir a Constituição que ele quer, dos moldes que ele quer, tá? Ou seja, né, demonstra bastante autoritarismo, demonstra que ele não aceita limitação da maneira que foi feita no projeto do Antônio Carlos de Andrade, embora sim, o projeto do Antônio Carlos de Andrade fosse bastante elitista também, né? Não tinha nada assim de muito revolucionário, era mais essa questão de limitar os poderes do Dom Pedro, mas que quem ficasse, né, com as principais atribuições fosse o legislativo, que era comandado pelas elites, o Senado principalmente. Então, assim, né, ele vai só dissolver por causa desse desentendimento, tá? E aí vamos passando. Aí tem umas questões sobre a Assembleia de 23, tá? Questão da URGS, então, opa, questão da URGS sobre a Assembleia de 23, tá? Eu já botei, né, o gabarito, tá? A é a correta, tá? Vamos ver as outras, então. Ela procurou eliminar todos os vestígios da autoridade monárquica imbuída que estava do ideário liberal. Então, assim, não são todos, tá, vestígios de autoridade monárquica. Dom Pedro ainda teria autoridade. Assim, não seria não seria um imperador simbólico, tá? Não é isso, tá? Então, sempre tem que cuidar quando aparece assim nessas palavras todos, totalmente, exclusivamente, né? Quando aparecem esses termos, geralmente a alternativa está incorreta. Então, que no caso é a B, tá? Ela não procura eliminar todos os vestígios de autoridade. Ela só traz limitações. Limitações, assim, né? Tem limitações, né? Mas não é todos os vestígios de autoridade. Foi dissolvida pelo imperador Pedro I em função das crescentes tensões políticas entre os federalistas e centralizadores. Os federalistas e os centralizadores brigavam, porque, né, os federalistas querem mais autonomia, a gente viu, né, que eu falei agora há pouco, né, a questão, né, da federação, tá? Querem mais autonomia para as províncias, mas não a dissolução da Assembleia não foi por causa disso, né? Os centralizadores querem mais poder no Rio de Janeiro, tá? Mas não foi por causa disso que a Assembleia foi dissolvida pelo Dom Pedro, tá? Ela manteve as antigas capitanias da época colonial, prevendo somente a incorporação da Cisplatina ao Império. A Cisplatina já estava incorporada desde o período joanino e ela não manteve as capitanias. As capitanias são transformadas em província. Inclusive, eu botei um mapa aqui no material sobre a divisão provincial, tá? Então, não mantém as capitanias da época colonial. E ela produziu a primeira Carta Constitucional brasileira. Não, a Assembleia de 23 não produz porque ela é dissolvida pelo Dom Pedro, tá? E diz ali, né, que garantia os direitos civis inalienáveis também. Não vai garantir muitos direitos civis. Ela traz alguns direitos, mas nada, né, nada ainda muito progressista, tá? Então, é a letra A. Iniciou ainda no período joanino. A Assembleia de 23 ela inicia antes, na verdade, a gente fala de 23, mas ela inicia antes, ainda no período joanino, devido às tensões da revolta, da Revolução Constitucionalista do Porto. O Dom Pedro já tinha convocado ela antes da independência, tá? E aqui, ó, URGS também, Assembleia Constituinte de 23, tá? Qual que tá, né, tinha como uma de suas características. Letra A, o espírito liberal de seus artigos, permitindo às camadas populares o direito de elegerem os seus representantes. Não, né, as camadas populares estariam alheias à representação porque não tem renda para votar. Então não tem o direito de eleger os seus representantes. Tá? O voto vai ser o voto censitário. Tentativa de limitar a influência da aristocracia rural. Não, né? Na real, a aristocracia rural ela vai querer aumentar a sua influência, né? E não limitar a influência dessa aristocracia. Ela estava sedando, né, esse aumento de influência, tá?
Possibilidade dos portugueses, desde que dispusessem de uma determinada renda, exercerem cargos públicos. Não, né? Aquele projeto que a gente viu, ela fala que não. Os estrangeiros não poderiam exercer cargos públicos, cargos de representação, independente da. Podia ser muito rico, não ia poder, tá? E a completa eliminação de fatores econômicos na organização do eleitorado brasileiro. Não, se o voto é censitário, se o voto é por renda, os fatores econômicos estão presentes, tá? Então é a D, limitação ao máximo de Dom Pedro com a valorização do poder da representação nacional, né, dos deputados, tá? Então, assim, é limitação do Dom Pedro, tá? Limitação do Dom Pedro, mas não eliminação, né? Não ele como um rei, um imperador simbólico, tá? E aqui está um detalhe, né, do projeto de Constituição que limitava, né, que restringia os poderes do imperador e dos portugueses. Vamos então para a Constituição, tá? Para a Constituição de 24. Depois vai ter umas questões sobre ela. Sobre o Primeiro Império, eu acho que o que mais cai, tá? Que a gente verifica, o que mais cai é a Assembleia de 23, a Constituição de 24, tá? Cai um pouco sobre a Confederação do Equador, que a gente vai ver também, cai um pouco sobre o fim do Império, mas assim, o tema mais falado do Primeiro Império, né, desses 9 anos aí, é a Constituição de 24, tá? Aliás, também vai ter questões do Enem, tá, gente? Nesse material a gente não vinha trabalhando muito com o Enem. Só que o Enem, né, se a gente olhar a prova, o Enem não tem a prova de história, né, que nem, por exemplo, o vestibular da URGS tem a prova de história, nem não tem a prova de história, tem a prova de ciências humanas. Dentro da prova de ciências humanas, traz questões que têm mais relação com a história, embora não seja dividido dessa maneira, né? São questões, às vezes, que envolvem história, geografia, sociologia, enfim, né, na mesma questão, tá? Então, assim, dentro das provas do Enem, né, o Enem aborda mais em história século XIX, século XX. E no século XIX dá mais atenção pro Primeiro Império, período Segundo Império, muito mais, tá? Então a gente vai ver muito mais questões do Enem a partir de agora, principalmente quando chegar no Segundo Império, tá? Então eu trouxe aqui alguns artigos, alguns elementos dessa Constituição, que é a primeira Constituição do Brasil, é a Constituição que dura mais tempo até agora, tá? Ela durou por 65 anos, e ela é a Constituição do período monárquico. Vai ter algumas alterações posteriormente que a gente vai ver, tá? O Brasil seria uma monarquia hereditária constitucional. Então não é um governo absolutista, embora o Dom Pedro talvez desejasse, mas ele não era, tá? Ele tinha essa Constituição que ele elaborou, né? E ele outorgou, ou seja, ele impôs, tá? Era por isso que ela é chamada Constituição outorgada, ela é imposta, tá? Pelo Dom Pedro ao povo, mas não caracteriza um absolutismo, porque ela traz, né, enfim, outros poderes, além do próprio poder do imperador, embora a gente vá ver que ele tivesse, né, o direito de intervir nos outros poderes, tá? Quatro poderes, essa é talvez a característica mais famosa e que mais aparece sobre a Constituição de 24. Então, o poder legislativo, Câmara de Deputados e Senado, poder executivo, que é o imperador, no caso, que é exercido pelo imperador, o judiciário, que é exercido por magistrados, e o moderador. O poder moderador dava ao imperador o direito de intervir nos outros poderes. Essa foi a grande sacada assim do Dom Pedro quando escreveu essa Constituição, ele chamou 10 juristas portugueses para ajudar ele a escrever, ele criou esse poder moderador, que ele podia intervir nos outros. Por exemplo, no legislativo lá, foi eleito, né, os deputados foram eleitos, enfim, constituíram a Assembleia. Ele pode a qualquer momento dissolver a Assembleia Legislativa. Não estou gostando das decisões, dissolve a Assembleia, manda fazer novas eleições, tá? O Senado era escolhido por ele. Ele escolhia os senadores. O moderador dava esse direito para ele. E os juízes, os magistrados também eram escolhidos por ele, tá? Então ele era assim, né? O moderador dava esses poderes, né? Excessivos ao Dom Pedro, ao imperador, no caso, tá?
Depois o filho dele, o Dom Pedro II, também vai usar do poder moderador, tá? Então, assim, e aí também se dizia, né, que o Senado, por exemplo, o Senado era vitalício, eles eram escolhidos e ficavam para sempre no cargo. Então, o Senado, desde a sua Constituição, aqui na história do Brasil, sempre teve uma característica de ser mais conservador, né, de ser um poder sempre mais conservador que a Câmara de Deputados, que ainda tinha, né, as suas eleições lá, enfim. Mas o Senado era escolhido pelo imperador, tá? Eles escolhiam listas, faziam uma lista de gente e o imperador escolhia, tá? E claro, tinha que ter uma determinada renda para ser senador também, uma renda bem alta. Ou seja, era só gente das elites, né? Muitos próximos ao imperador que concordavam, né, com ele, tá? Ou, né, discordavam em questões mínimas. Cria um conselho de Estado também, são pessoas, né, que vão próximas ao imperador, que vão ajudar a tomar as decisões, que ele vai convocar em momentos de delicadeza, enfim, para ajudar ele, né? O pai dele tinha também, tá? Dom João VI. Divide o país em províncias e os governantes de cada província vão ser escolhidos pelo imperador também, tá? Então não são eleitos, né? Chamadas juntas governativas, tá? São escolhidos pelo Dom Pedro, tá? A religião católica vai ser a religião oficial, tá? Então é um estado confessional e a igreja fica subordinada ao estado, no chamado regime de padroado, tá? Que era uma característica de Portugal também. A igreja, tudo que fosse, por exemplo, determinado pelo Vaticano, a igreja no Brasil só iria respeitar se o Dom Pedro autorizasse. Então, Dom Pedro dava as ordens na igreja, os padres respeitavam o Dom Pedro como se fosse funcionários públicos, tá? Para exercer qualquer cargo público também tinha que ser católico, tá? Por exemplo, professor de escola pública tinha que ser católico, tá? Então era a religião oficial. Tudo passava pela igreja, nascimento, casamento, óbito, tá? Todos os registros civis ficavam nas mãos da igreja. Então, assim, até hoje, né, muitos historiadores que vão pesquisar coisas lá do século XIX, por exemplo, do Brasil, tem que ir nas igrejas, tem que ir nas paróquias, porque os registros, né, estão lá, tá? Então, essa era uma característica da Constituição. Outras religiões, tinha liberdade religiosa para, assim, por exemplo, para não ser católico, podia não ser católico, ia ser perseguido. Assim, a Constituição diz que não, tá? Que podia ter outra religião, desde que não manifestasse isso publicamente, desde que não construísse um templo de outra religião, poderia, tá? Mas assim, né, na prática, as outras religiões são perseguidas, ainda mais religiões africanas ou de matriz africana, né? Isso acabava, né, sendo uma questão de polícia, né, se manifestar outra religião, tá, que não fosse a católica. Então, o Estado confessional, tá? O Brasil só se torna Estado laico na lei, né, na Primeira República, tá? E as eleições censitárias, que vinha do projeto do Antônio Carlos de Andrade, de acordo com a renda. Até ficou conhecida como a Constituição da Mandioca, porque a renda era calculada em quantas sacas de mandioca a renda equivalia, tá? Então tinha os eleitores de primeiro grau e segundo grau. Então a eleição, além de ser censitária, era indireta, tá? E não era universal, só os homens podiam votar, né? Mulheres não podiam votar e tinha que ter essa determinada renda para poder votar, tá? Então excluía, né, muita gente do processo eleitoral, muita gente mesmo, tá? Assim, pessoal, né? Claro, não é tudo isso, tá? A Constituição, ou melhor, não é só isso, a Constituição de 24 tem mais coisa, mas geralmente é o que mais é abordado nas provas, tá? O que mais aparece, assim, nas questões. Então, eu trouxe essa questão também da URGS para a gente trabalhar, aquelas de marcar V ou F, né, sobre a Constituição, tá, de 24, e depois botar, né, a sequência, tá? Se eu não me engano, essa questão é bem recente, é do último ou penúltimo vestibular, tá? Então, eu já botei ali as respostas, né? A primeira, Dom Pedro I, em meio aos debates da Assembleia Constituinte, dissolveu a Assembleia e ordenou a prisão de diversos deputados, instituindo um Conselho de Estado que passou a ser responsável pela elaboração do texto constitucional. Verdadeiro, tá?
A outra, a Constituição de 24 estabeleceu um sistema de voto que permitia a participação de todos os homens livres nas eleições, porém nada falava acerca do voto feminino. Por que que está errado, né? Porque ela não permite todos os homens livres, ela só permite quem tem, todos os homens livres que têm uma determinada renda, tá? Por isso que é falso. A terceira, a Constituição, influenciada pelos debates abolicionistas, definiu o fim do tráfico internacional de escravos e a abolição gradual da escravidão no Império, garantindo indenizações aos proprietários. Falso também, né? Porque na Constituição não tem nada prevendo o fim do tráfico internacional. Depois vai ter uma lei, mais para frente, 1831, tá? Na transição ali do Primeiro Império para a Regência, vai ter uma lei falando sobre o tráfico de escravos, mas na Constituição isso não aparece, tá? A nova Constituição notabilizou-se pela centralização política e administrativa nas mãos do imperador, principalmente através da criação do poder moderador. Ah, é verdadeiro também. O moderador dava, né, muitos poderes ao Dom Pedro. Então, é a primeira verdadeira, falso, falso e verdadeiro. Tá? Essa aqui da UFPEL, tá? Ela traz o artigo sobre o voto, né, nas eleições, os artigos da Constituição de 24. Aí depois ela faz a pergunta. Então, artigo 91, tem voto nessas eleições, nas primárias, tá? Cidadãos brasileiros que estão no gozo dos seus direitos políticos e artigo 92 são excluídos de votar nas assembleias paroquiais. Os que não tiverem renda líquida anual, R$ 100.000 por bens de raiz, indústria, comércio ou empregos. Então, tá, essa é a renda anual de R$ 100.000, tá? Não saberia dizer, assim, o quanto equivale isso hoje, tá? Mas era uma renda, assim, considerável. Podem ser eleitores e votar nas eleições dos deputados, senadores e membros dos conselhos de província os que podem votar na Assembleia Paroquial. Excetuam-se os que não tiverem renda líquida anual de R$ 200.000 por bens de raiz, indústria, comércio e emprego, tá? Então, né, são os eleitores de segundo grau, tá? Todos que podem ser eleitores são hábeis para serem nomeados deputados, tá? Só que, excetuam-se os que não tiverem R$ 400.000. Então, para ser deputado, tá? Para ser esse candidato a deputado, R$ 400.000 de renda líquida anual, tá? E os que não professarem a religião. Então, tinha que ser católico, né? Para ser candidato a deputado, tá? Então, de acordo, né, com os artigos, né, de acordo com o texto e os conhecimentos, é correto afirmar que a Constituição era democrática, considerando que os cargos para o poder legislativo eram ocupados através do voto universal e secreto. Não, né? O voto não era universal, né? Era só os homens com alguma renda, e não era secreto também, tá? O voto secreto ele só é instituído em 1934, tá? Que é a Constituição ali, a primeira Constituição da Era Vargas. Aí sim aparece o voto secreto, tá? Mas até ali o voto não era secreto, o voto era aberto, tá? Adotava o chamado voto censitário. Sim, então a 2, correto. Garantia a liberdade religiosa a todos os residentes no Brasil, inclusive para os candidatos a cargos. Não, né? A liberdade não tinha essa liberdade religiosa, né, para todos, como eu disse, tá? Até poderia ter outra religião, mas não podia manifestar. Então não tem essa liberdade, tá? E muito menos para cargos políticos, né? Tinha que ser católico. Então a 3 não pode, e a 4 foi outorgada por Dom Pedro. Então, outorgado é isso, tá, gente? Outorgado é que ela foi imposta, né? Ninguém, nem os representantes, nem os supostos representantes do povo, que são os deputados, nem eles participaram, tá? Ela foi imposta pelo imperador e né, o seu círculo ali de Conselho de Estado para o povo. Por isso que ela é outorgada, tá? Então, a 2 e a 4, a resposta correta, tá? E essa da PUC, para ver o que está certo, o que está errado, tá? Na relação ali, por exemplo, poderes do Estado, tal, poder legislativo, tal, né? Então tem que fazer ali a relação, ver quais das relações ali estão corretas, tá?
Então, poderes do Estado são número de quatro. Sim, né? Legislativo, executivo, judiciário, moderador. Então, poderes do Estado ali, a primeira está correta. Poder legislativo, bicameral, ou seja, duas câmaras, né, de deputados e Senado. Correto, também. Direito de voto, universal masculino. Não, né? O voto era por renda, voto censitário, nem todos podiam votar, tá? Masculino até tá certo, né? Mas voto censitário e não universal. Então, três errado. Relação igreja-estado, regime de padroado. Sim, correto. Padroado, né? Que é o Estado mandando na igreja. Tá? A igreja obedece o Estado e não diretamente o Vaticano. Tá? Então tá certo. Um, dois e quatro. E a cinco, sistema administrativo, tendência federalista. Não, tá? Tendência centralista, não federalista, não aquela ideia das províncias, né, terem a sua autonomia e tal, não passou. Tá? Então, a tendência federalista não foi aprovada. Um, dois e quatro, tá? E vamos lá. E essa mais uma da URGS, ó. Em 1824 é outorgada a Constituição do Império do Brasil. Entre suas características, podemos afirmar que a letra E é correta, dividiu os poderes do Estado em executivo, legislativo, judiciário e moderador. A letra A fala, ó, poderes do Estado exclusivamente em executivo, legislativo e magistratura. Não, a gente sabe que é quatro, e aí seria, né, magistratura seria equivalente ao judiciário, talvez, né, mas são quatro, tá? Separar a Igreja Católica do Estado. Não, né? A igreja é a religião oficial do Estado, não está separada. Letra C, previa eleição direta do primeiro-ministro. Não existe primeiro-ministro, tá? Aqui no Primeiro Império. Vai ter no Segundo Império vai ter a figura de um primeiro-ministro, tá? Que é o chamado parlamentarismo brasileiro, que a gente vai ver quando chegar lá. Mas, e não falava de eleição indireta, não falava sobre a eleição de primeiro-ministro, tá? Estabelecia o voto universal e secreto para a população masculina. Como, né, a gente viu na questão passada, voto não era universal, né? Era por renda, censitário e não era secreto, tá? E outra coisa sobre o primeiro-ministro, quem vai escolher quando chegar na época de ter um primeiro-ministro, quem vai escolher é o imperador, não é eleito, tá? Quem escolhe é o imperador, tá? Eu vou passar essa aqui, gente, para a gente avançar um pouquinho no conteúdo, tá? Então tá aqui, ó, uma imagem da Constituição, tá? E o Dom Pedro, uma obra, né, com ele sobre a mão ali, sobre a mão dele sobre a Constituição, tá? O que que acontece logo depois da Constituição? Acontece essa revolta, a Confederação do Equador, tá? Foi uma revolta que ocorre novamente em Pernambuco, por causa, né, da insatisfação com a política, com o autoritarismo do Dom Pedro, com os impostos que estavam altos, com a nomeação de um governador, que na época era chamado presidente de província, pelo Dom Pedro, que não agradou, tá? Tudo isso levou a mais uma revolta, parecida com aquela de 17, tá? Só que essa era um pouco mais urbana e popular, assim, ela estava mais nas cidades, e tinha mais participação popular do que dos grandes proprietários, dos grandes comerciantes. Tá? Então ela é um pouquinho diferente em relação à de 17, mas é no mesmo lugar, tem muitos dos mesmos líderes. Tá? Teve adesão de províncias próximas, Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. Então, assim, né, ela tem elementos parecidos, mas tem diferenças. Tá? Principais líderes: Manuel de Carvalho, Paes de Andrade, Frei Caneca e Cipriano Barata. Só que nesse caso, diferente da Revolução de 17, aqui a ideia era formar de novo, era formar uma república independente, separar-se do resto do Brasil, tá? Mas nesse caso não chegaram a formar a república, que nem em 17. A repressão foi bem violenta, o Dom Pedro assim ficou sabendo do movimento, mandou as tropas para lá, contratou mercenários estrangeiros, fez empréstimos para. Ele gastou o dinheiro do povo para reprimir o próprio povo. Fez empréstimos e acabou, né, e acabou reprimindo, assim, né, acabou conseguindo,
né, reprimir esse movimento antes da República acontecer. A execução de diversos envolvidos, inclusive do Frei Caneca, tá? Então, assim, foi um movimento bem parecido com o de 17, mas que manifesta aquela insatisfação contra o Dom Pedro, contra o autoritarismo dele. Tá? E também contra a nomeação de uma pessoa que eles não queriam para governar Pernambuco, a província de Pernambuco. Vou passar aqui, ó. Chegaram a elaborar uma bandeira, a bandeira da Confederação, ó, religião, independência, união e liberdade, as palavras da bandeira da Confederação de 24. Tá? E aqui uma obra sobre a execução do Frei Caneca, uma pintura, né, uma imagem sobre o interessante assim é que o Frei Caneca foi condenado à execução e naquela época era um enforcamento e ninguém queria enforcar o Frei, então eles fizeram um pelotão de fuzilamento para ninguém ser o único responsável pela morte do Frei Caneca, que era uma pessoa muito querida lá na região, enfim, né, ninguém queria matar o Frei, ser o responsável pela morte do Frei, então ele acabou indo para um pelotão de fuzilamento. Tá? E para fechar a questãozinha, tá, da Federal de Alagoas sobre esse movimento, aí a gente fecha e depois seguimos, tá? Então, ó, na Confederação de 24, os rebeldes. A letra A é a certa, né? Considerava a Constituição de 24 como autoritária e conservadora, combatendo as medidas políticas do governo central. Tá? Essa é a principal característica. Conseguiram ajudas expressivas das províncias do Sul. Não, tá? As províncias do Sul não ajudaram, e interessadas em afirmar o domínio do liberalismo radical. E não existia um domínio do liberalismo radical, daquela ideia de descentralização de poder. Tá? Isso não existia, né, embora alguns grupos políticos defendessem isso, mas não existia. Tá? Adotaram ideias socialistas? Não, não adotaram ideias socialistas. Tanto que, né, na bandeira ali diz religião, por exemplo, né, que não seria um lema socialista, tá? Embora seguissem o modelo da Constituição norte-americana, o seu conteúdo maior. Tá? Não, né, eles só queriam uma separação, tá? Uma separação e formar uma república. Fizeram alianças com as províncias do norte, mas se limitaram à assinatura de um manifesto político contra a escravidão. Até teve alianças com províncias do Nordeste, principalmente, mas não fizeram também manifesto contra a escravidão. Alguns líderes eram contra a escravidão, tá? Mas não escreveram manifesto, tá? Defenderam o liberalismo, propondo mudança na Constituição de 24. Não, eles não propõem mudanças na Constituição, eles propõem a ideia é separar, é a mesma de 17, separar e formar uma república, tá? Então eles tinham essa radicalização política, tá? Não dá para dizer que não tinha. Certo, gente? Na próxima aula, seguimos, falamos do reconhecimento da independência, da crise também, tá? Do Império, e seguimos para o período regencial, tá? Eu vou mandar esse material para vocês essa semana, vou mandar já hoje, amanhã eu mando, e aí já tem essas questões, tá? Com as indicações. Beleza, gente? Tranquilo? Nenhuma dúvida? Então tá. Valeu, pessoal. Grande abraço. Boa semana aí para vocês e até a próxima. Boa noite. Boa noite, gente.